Eu vou falar aqui da Reforma Protestante, né, de onde surgiu os evangélicos. E vou começar lá antes de Lutero, né, porque as ideias de Martim Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio, elas são do século XVI. Né? Embora tenham desencadeado um movimento de grande impacto, foram influenciados pelos pensamentos de John Wycliffe e John Hus, que são lá do século XIV. Então, inclusive, a história de John Hus, ele acaba sendo executado por causa dessas ideias aí, dessas lutas dele com as ideias cristãs diante da Igreja Católica. Então, John Wycliffe e John Hus são figuras cruciais para entendermos as raízes da Reforma Protestante. Eles já haviam criticado a Igreja Católica em diversos pontos, antecipando muitas das questões que seriam mais tarde levantadas por Lutero e os outros reformadores. Né? Pontos em comum entre as ideias desses reformadores. A crítica à autoridade papal. Todos eles questionaram a autoridade absoluta do Papa e defenderam a importância da Bíblia como única fonte de autoridade religiosa. Outro ponto, a tradução da Bíblia. Wycliffe e Hus, ou Hus, defendiam a tradução da Bíblia para línguas nacionais. Quer dizer, permitiam que os leitores passassem a ter acesso mais direto às escrituras, sem a intermediação do clero, né? Porque havia um monopólio muito grande da Bíblia. Né? Outro ponto, as críticas às indulgências e à riqueza da igreja. Assim como Lutero, Wycliffe e Hus condenaram a venda de indulgências e a acumulação de riqueza pela igreja, porque parece que eles tinham loteado o céu. Então, a pessoa cometia um monte de crimes e chegava com dinheiro lá e a igreja absorvia eles e já dava um lugar lá no céu. Então, a Reforma Protestante veio protestar contra isso. Outro ponto foi a ênfase na fé individual. Todos eles enfatizaram a importância da fé individual em Jesus Cristo para a salvação, em oposição às obras e os sacramentos por meio de obter graça divina. Por que Wycliffe e Hus, ele foi executado, foram perseguidos e Lutero não? No contexto histórico, a Europa do século XIV e do século XV eram períodos de grande instabilidade política. Wycliffe e Hus viveram em um contexto mais repressivo, onde a Igreja Católica tinha um poder ainda maior. Lutero, por sua vez, beneficiou-se de um contexto político mais favorável, com o apoio dos príncipes alemães. Outro ponto foi a extensão do movimento. As ideias de Wycliffe e Hus, embora importantes, não se espalharam de forma tão ampla e organizada como as de Lutero, que já tinha a própria escrita, né? Já tinha os jornais, os meios de comunicação da época, já tinha um poder maior de influenciar um povo maior. A Reforma Protestante, por Lutero, desencadeou um movimento de proporções continentais. Em resumo, Wycliffe e Hus podem ser considerados precursores da Reforma Protestante. Suas ideias prepararam o terreno para o surgimento do protestantismo e, no caso, os evangélicos de hoje, né, que também já se multiplicaram em ramificações, e inspiraram gerações de reformadores. Ao questionar a autoridade da igreja e defenderem a importância da Bíblia,
eles contribuíram para uma profunda transformação do cristianismo ocidental. Agora, um comentário meu particular, porque esse é um comentário que eu li agora mais genérico, mas para quem entende um pouco da ciência espiritual, já leu muito, como graças a Deus eu tive a oportunidade de ler, psicografado por Chico Xavier, são mais de 400 livros. Bom, não estou aqui para fazer goma com o meu conhecimento, mas é para dizer o seguinte, para quem tem um conhecimento mais amplo sobre as coisas espirituais, John Hus foi a reencarnação de João Batista, que vem seguindo Jesus, preparando a humanidade toda vez. Nós vamos ver isso lá no Apocalipse, que ele é um dos... E no Evangelho, né? João Batista, Jesus disse que era o espírito o mais elevado que já teve na face da terra depois de Jesus. Mais elevado que a Virgem Maria, de que todos os outros. Está lá. Pois eu vou mostrar para vocês onde é que está isso no Evangelho. Então João Batista foi Elias, foi Davi, foi Moisés e foi até Abraão. E por último, a penúltima reencarnação, não vou dizer a última, que vai causar muita polêmica aqui, é difícil de explicar isso com poucas palavras. Ele foi Allan Kardec, ele codificou a ciência do espiritismo, quer dizer, a ciência espiritual, que não é nenhuma religião. Nem Kardec disse que era. Isso depois foi proposto por interesses de, como o ser humano é sempre criar um negócio para manipular o conhecimento e as massas e se favorecer, né? Na verdade, ninguém é dono de nada, todo conhecimento é de Deus. Mas é isso. Vamos em frente, então.